Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, dizia o Salmo. Quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, apesar de ter ofendido a Deus no início, em Adão e Eva, e ter ofendido mais ainda Jesus Cristo, crucificando, eliminando da terra, ele que é Filho de Deus. Pouco abaixo de Deus o fizestes, e mais ainda vossas obras aos pés lhe pusestes. Por isso o salmista diz, como é grande vosso nome, ó Senhor, por todo o universo. Deus não se deixa vencer pelos pecados da humanidade, o seu amor é maior do que tudo isso. Como dizia no início, quinta-feira da oitava da Páscoa, o Evangelho de Lucas 24, 35 a 48, que nos vai lembrando as aparições de Jesus. No início, 2 homens vestidos de branco, com vestes fulgurantes, que dizem àqueles que procuram no sepulcro, ele não está aqui, ele vive. Logo depois, aos discípulos de Emaús, caminha com eles, lhes recorda as Escrituras, lhes lembra tudo aquilo que ele fez, e é reconhecido ao partir o pão. E na leitura de hoje, o ressuscitado também se apresenta aos discípulos, vai ao seu encontro e se coloca no meio deles. Há uma grande consolação aos discípulos. Em vez, claro que Jesus chama a atenção do medo, do temor, da tristeza, estão assustados, mas ele diz: a paz esteja convosco. É uma consolação de Jesus aos discípulos. Estou aqui, estou vivo, estou no meio de vocês, a paz esteja convosco. Porque tendes dúvidas em vossos corações? Os discípulos, que não era difícil naquele tempo, os discípulos acreditavam que era possível aparecer o espírito de um morto. Naquele tempo se acreditava nisso, então havia desconfiança, medo, mesmo vendo Jesus, poderia ser um espírito de um morto. Então Jesus interroga: por que tendes dúvida em vossos corações? Sou eu mesmo, vede minhas mãos, meus pés. Jesus come com ele, Jesus tira todas as dúvidas, podem me tocar. Abre ainda a inteligência para que entenda as Escrituras. Quantas coisas Jesus faz para que possam verdadeiramente sanar aquelas dúvidas. E envia os discípulos nas suas dúvidas, no seu temor, na sua desconfiança. Vós sereis minhas testemunhas. As marcas da paixão continuam. Vede minhas mãos e meus pés. Outro discípulo dirá: vede as mãos e o lado. As marcas da paixão continuam, são parte integrante da vida de Jesus. Montfort resumia isso dizendo: nunca
a cruz sem o ressuscitado, e nunca o ressuscitado sem a cruz. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então nunca dá para amar Jesus Cristo ressuscitado sem a cruz, ou amar a cruz sem Jesus ressuscitado. Como as duas coisas se completam. As feridas, muitas vezes, também na nossa vida, ficam as marcas. Nem sempre cicatrizam ou desaparecem. Podemos dizer, fazem parte integrante da nossa vida. Às vezes, nós temos a experiência, quando nos confessamos, às vezes dizemos, fiz um pecado lá atrás, de criança, você já confessou? Já, 10 vezes, mas fica. Não é que precisa confessar de novo. Mas as marcas ficam, as marcas de Jesus ficam, porque isso fica também integrado na nossa vida, pelo menos a lembrança de não querer mais fazer aquilo. Mas pensemos que também as marcas de Jesus permanecem. Veja minhas mãos, meus pés, o meu lado. Assim podemos pensar que a nossa vida também é marcada por tantas coisas que permanecem na vida inteira. E como para Jesus as marcas da paixão fazem parte de toda a vida, ainda mesmo Jesus ressuscitado, assim as nossas marcas, nossas feridas também nos lembram para poder não mais, talvez, errar, ou não ficarmos apegados, que não venha o orgulho para a nossa vida, e sim que sejamos humildes. Pedro dizia àqueles que crucificaram Jesus, na leitura que nós ouvimos, e aqueles que acreditavam que Jesus curando um paralítico fosse obra dos discípulos, não foi o nosso poder ou piedade que o curou, mas foi a fé em Jesus Cristo que o curou. Então, às vezes, imaginemos nós, se pudéssemos fazer algum milagre, talvez porque tinha a honra de dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, não é assim? Às vezes gostamos de dizer aquilo que nós fazemos. Os discípulos logo freiam essa ideia por parte das pessoas de querer olhar, ou querer colocar Pedro, os discípulos, como alguma coisa tão importante, porque por meio deles aconteceu a cura do paralítico, mas eles dizem, foi pela fé em Jesus Cristo que vocês crucificaram, que ele foi curado. São Luís de Montfort, já ouvimos tantas vezes, apenas 43 anos de vida, bem vivida, 16 anos de vida sacerdotal, homem de oração, como diz o tema de hoje, apaixonado por Cristo, que carrega na sua vida, de um lado, a palavra de Deus, do outro lado, crucifixo, ou Jesus crucificado, tão importante. Diz na sua história que um dia ele pegou o extensório e colocou a Bíblia no lugar coberto, ninguém percebeu, era a Bíblia e não o Santíssimo. Então, para dizer como também valorizava a palavra de Deus, é o próprio Jesus também presente na palavra de Deus, como
está presente também no Santíssimo Sacramento. Apaixonado por Cristo, carrega na sua vida a palavra de Deus, carrega o crucifixo, carrega Jesus crucificado, pelo menos o crucifixo que lembra isso. Desde criança, manifesta forte inclinação para a oração e com ela buscava sempre intimidade com Deus. Não é qualquer oração, não é oração de qualquer maneira. Pela oração buscava crescer sempre mais na intimidade com Deus. Dedicou toda a sua vida na busca de Jesus Cristo, que ele chamava tantas vezes Jesus Cristo como sabedoria de Deus encarnada. Jesus Cristo, sabedoria de Deus, o próprio Deus encarnado. Com muitas horas de silêncio e oração num dia, num só dia, para dizer todos os dias, muitas horas de silêncio e de oração, dedicada a contemplar este mistério e a viver a alegria de uma intimidade profunda com Jesus. Talvez na nossa vida, às vezes, a oração pode parecer até um peso, uma obrigação, temos que rezar, temos que ir na missa, se a gente fizer friamente, pode ser um peso, mas ele olhava sempre a oração para crescer numa intimidade profunda com Jesus. Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus. Ele queria crescer em intimidade, claro, e em graça diante de Deus. A oração é um lugar privilegiado do encontro de mão forte com Deus. O espaço onde ele resolvia todos os seus problemas, não que Deus resolvia os problemas dele, mas no fundo o espaço onde ele apresentava todas as suas dificuldades e seus problemas, as perseguições, as calúnias, e o canal onde a sua vida se enchia de graça e motivação cada vez maior para a sua missão. Coragem, andar 400, depois 700 quilômetros a pé, para Paris, para Roma. Coragem, o ânimo, o fervor deste santo. Passava muitas horas ajoelhados diante do Altíssimo, não é nem do Santíssimo, diante do Altíssimo, para dizer, com isso ele lembra Deus, lembra Jesus Cristo presente, muitas horas ajoelhado, suplicando a sua misericórdia e crescer no dom da sabedoria eterna encarnada, crescer sempre na compreensão, na intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Rezou muitos rosários para a conversão dos pecadores, que era chamado de o Padre do Rosário. Você hoje seria o Padre Gilson, né? Padre do Rosário. Tudo na sua vida se faz oração. As distâncias
percorridas a pé em meio aos sacrifícios, as esperas, dependia de aprovação do Papa, às vezes do bispo, de alguma coisa, da sua vida, da sua missão, do ser missionário, as esperas, de tudo isso fazia oração. Os encontros nem sempre bem-sucedidos, a solidão, as dificuldades, tudo se converte em espaços para estar com Deus. Tudo é motivo para estar com Deus e para levar na presença de Deus qualquer coisa que acontecesse. É pela oração que Deus comunica a sua graça e sabedoria. Tenha essa consciência muito forte. Pela oração, Deus comunica, Deus transmite a sua graça e a sua sabedoria. Jesus Cristo, sabedoria eterna, é tudo quanto tu podes e deves desejar, diz para nós, para os seus missionários. Jesus Cristo, sabedoria eterna, é tudo quanto tu podes e deves desejar. Então dizia, deseja-o, procura-o, pois é a única pérola preciosa que para adquiri-la não deves hesitar a vender todos os bens que possuis. É a única pérola preciosa pela qual vale a pena vender tudo e adquirir esta graça, esta intimidade, esta sabedoria de Deus. Na camiseta da célula está escrito, só Deus faz, né? Só Deus, quantas vezes ouvimos da vida do Montfort, só Deus. Deus é o único e suficiente bem, e tudo o que existe fora de Deus é vazio e inútil. Claro, fora de Deus, tudo que existe sem Deus. Então, só Deus basta. Só Deus é o único suficiente bem. Tudo que está fora de Deus, longe de Deus, é vazio, é inútil. Ele vivia a convicção de que a busca por Deus, a santidade e a graça é o único propósito que tem sentido na vida. Deus é fonte de toda felicidade, fonte de toda plenitude. Tudo que não vem de Deus é bem limitado, é imperfeito, é incapaz de satisfazer totalmente o coração humano, que não vem de Deus, não serve. A busca incessante por Deus, a santificação, o serviço ao próximo por amor, isso vale a pena. O mundo sem Deus é um lugar de ilusões, de insatisfações. A busca por prazeres e bens materiais é um caminho sem saída e que leva à infelicidade. Pode pôr aquelas perguntas que está mexendo lá, iniciais? Aquelas perguntas que a cada dia fazem refletir um pouquinho sobre o tema. Como vivo minha oração diária?
Quanto tempo do dia dedico à oração? Um dia inteiro, 24 horas, seria da gente se envergonhar. 24 horas, quantas horas dedico a Deus? Por mais que alguém reze demais, reze o rosário às 4 horas da manhã, se formos olhar, é sempre pouco. Por isso que Monfort, às vezes, também cheio de atividades, dizia: tudo faço da minha vida oração, oportunidade de estar com Deus. Então, não só pensemos oração como aquele momento que a gente se ajoelha ou se retira para rezar, mas quando oferecemos a Deus, quando consagramos a Deus o nosso dia, a nossa vida, nossas dificuldades, problemas, também nossas alegrias. Quanto tempo do dia dedico à oração? Quais foram os momentos mais fortes ou marcantes do meu encontro com Cristo? Será que eu encontraria alguém aqui com a coragem de dizer: eu tive essa experiência forte com Cristo? Tem alguém aqui que teria uma experiência? Isso me fez me encontrar com Jesus Cristo. Tem alguém que teria uma experiência para falar? Tem coragem de falar? Tem? Quer vir aqui? Quer vir aqui? Dá uma dizer uma palavrinha? A pergunta diz justamente isso. Quais foram os momentos mais fortes ou marcantes do meu encontro com Cristo? Claro que temos muitos momentos, mas diz um momento forte que marcou a minha vida. Alguém dirá o encontro de casais com Cristo, outras experiências diárias, ou que possamos ter tido, mas vale a pena pensar, vale a pena refletir. O que me uniu mais de perto a Jesus Cristo? O que me fez me encontrar com Jesus Cristo? O que marcou a minha vida com Jesus Cristo? O que marcou a minha fé? Se nada ainda nos marcou um pouquinho mais forte, então precisamos buscar mais, rezar mais, alcançar mais essa intimidade, esse amor, esse crescimento na graça de Jesus. Beleza? Ofereçamos em tudo a Deus, as nossas orações, a nossa fé, toda essa novena, pedindo que Jesus também nos faça crescer nessa intimidade, nesse amor a Jesus Cristo. Claro que tem tantos amores: amor aos pobres, amor ao desapego das coisas materiais, amor à vida missionária. Nesses dias estávamos falando numa assembleia arquidiocesana, precisamos montar uma equipe de missionários. E foi dito para a secretária: depois vamos fazer um grupo, vamos ver as pessoas que querem formação para vir para ser missionários. Pessoas espontaneamente se colocam para depois de fazer bastante formação. Quem quiser, faça uma mensagem para a secretária da igreja: eu quero ser missionário, quero ter formação para ser missionário. Aquilo que Monfort nos ensina também com tanto amor, com tanto empenho, não só com palavras, mas com a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.